E aí, galerinha do sexto ano, tudo bem? Hoje com vocês o professor Fernando de novo. E hoje nós estamos indo para a nossa oitava aula. E aqui na matéria de História nós vamos falar da cidade de Roma, da fundação até a República, antes do Império Romano. Seu material didático você vai usar da página 24 a 34. A cidade de Roma ela vai estar localizada na Península Itálica, nessa velha bota, que tem ali na parte do continente europeu. O período romano que nós vamos estudar hoje é da monarquia e a república, mas Roma tem três períodos históricos nessa antiguidade. Tem a monarquia, a república e o império. Esses períodos vão ser divididos em duas partes para a fundação da cidade. A versão histórica, que é a versão oficialmente aceita, e a versão mitológica. Vamos falar primeiro da versão histórica. Na versão histórica, Roma teria sido ocupada por pastores e agricultores que vão se fixar próximos ao rio Tibre, Então eles vão se fixar na região e vão começar a praticar agricultura e pastoreio, tá bom? Então, cultivo de alimentos e criação de animais. Essa população vai ter contato com os gregos e com os etruscos, então eles vão ter influência dos gregos e dos etruscos na sua cultura. A cidade vai ser formada por 7 colinas, que seriam os montes sagrados. O mais importante deles para a gente é o Monte Palatino, onde a cidade teria sido fundada na versão mitológica da história. Então, na versão mitológica, Roma teria sido fundada pelos príncipes de Alba Longa, Rômulo e Remo. Rômulo e Remo são netos do rei Amulio. Amulio teria sido destronado pelo próprio irmão, Numitor. E Numitor teria prendido o irmão e proibido a sobrinha, Réia, de se casar, para que os filhos dela, ou herdeiros dela, não tentassem destroná-la. Porém, ela acaba se apaixonando e casando secretamente com o deus Marte. Marte tem então com ela 2 filhos, Rômulo e Remo, os gêmeos. Os gêmeos são colocados pela mãe numa cesta e lançados no rio Tibre. E depois eles são encontrados por uma loba. Essa loba os amamenta. Quando mais velhos, eles descobrem que são os príncipes, voltam, matam Numitor e devolvem o trono para o vô, o Amulio. Amulio então os abençoa e eles vão embora para fundar sua própria cidade. Quando eles chegam no Monte Palatino, aquele que a gente falou agora há pouco, eles vão começar uma briga entre irmãos e o Rômulo acaba matando o Remo. E aí, arrependido, ele funda a cidade em homenagem ao irmão com o nome de Roma. Rômulo então se torna o primeiro rei. Ali, Rômulo vai ter contato com os etruscos, então casando a versão histórica com a mitológica, e os etruscos começam a se fixar como comerciantes na região. Mais tarde, a cidade tinha muito homem. Para aumentar a população feminina, Rômulo convoca um outro povo, que são os sabinos, que moravam ali perto, em algumas aldeias, e usa as mulheres para povoar a cidade ainda mais. Isso vai fazer com que eles sejam, então, iniciados numa monarquia. Então, um governo único com um rei, que era auxiliado pelo seu senado. Esse senado vai ser responsável por ajudar o rei nas construções da cidade. Então, ele vai ajudar o rei a organizar, é o rei que manda, mas o senado vai lhe aconselhar, é um conselho de anciãos. Esses anciãos vão ajudar o rei, por exemplo, a construir aquedutos, templos, praças, ruas, moradias. E vão ajudar o rei também a organizar a cidade em torno dos laços familiares. Então, cada região da cidade, no início da antiguidade, era separada por famílias. Então, a família morava meio perto uns dos outros e também divididos por laços religiosos. Então, quem acreditava em cada deus. Tudo isso em torno do homem mais velho da família. Então, pater familias. Esse pai seria o responsável por organizar e todo mundo lhe obedecia. Depois de acalmado tudo isso, os romanos vão partir para a expansão militar. Por exemplo, eles vão dominar a antiga cidade do avô de Rômulo e Remo, Alba Longa, e vão começar a dominar quase toda a Península Itálica, até que eles começam a perder algumas batalhas. Nessas derrotas, o Senado decide depor o rei e inicia a República. Esse Senado ele era formado pelos fundadores, os homens mais velhos, donos de muitas terras, que vão ser chamados de patrícios. Junto com os patrícios, nós vamos ter os plebeus, que são divididos em 2 subcategorias. Os clientes, que são aqueles plebeus que trabalham para os patrícios, dependem deles porque trabalham nas terras deles. E os plebeus livres, que são aqueles homens que têm um pedacinho de terra, para trabalhar como agricultor, como comerciante, como artesão, como mercador. Além disso, nós temos os escravizados, que seriam as pessoas que estão devendo, então trabalham para pagar suas dívidas, escravos de dívida, ou que foram dominadas nas guerras de Roma, que são os escravizados de guerra. Aí a sociedade ficaria hierarquizada da seguinte forma: os patrícios governando, a classe mais alta,
depois os clientes com um pouco de prestígio por obedecer aos patrícios, os plebeus ao centro, que é a grande massa de trabalhadores, e os escravizados, que nesse momento não são a maioria, só mais para frente. Roma, então, vai se tornar, como eu disse, uma república, ou no latim, res publica, bem público, o bem de todos, todo mundo tem que cuidar. Na mesma ideia das polis gregas, trazida a ideia das polis para poder ser aplicada então em Roma, a res publica. Esse período vai durar do ano 509 a.C. até o 27 a.C. Lembrando, está regredindo porque é antes de Cristo nascer. Não vamos ter mais um rei, e sim vários patrícios que vão se eleger entre eles para vários cargos. Os cargos são os seguintes: os cônsules, que são 2 e são responsáveis por administrar a cidade, organizar o exército, organizar as reuniões. Os questores, que vão cobrar os impostos e vão coletar o dinheiro, os edis, que controlavam o abastecimento, os pretores, que aplicam as leis, e os censores, que vão contar a população e vão incentivar os bens e costumes. Os plebeus, no início, ficam de boa, mas depois eles começam a ficar insatisfeitos, porque o fato de não haver um rei que foi derrubado e estava começando a melhorar para os plebeus, faz com que os patrícios comecem a governar cada vez mais sem se preocupar com os pobres, só preocupados com eles, então cada vez mais preocupados só com eles. E o Senado Popular Romano, que era como era chamado o Conselho, Senatus Populusius Romanos, deveria ser uma coisa para todos. Por isso, os plebeus decidem dar uma lição aos patrícios e mostrar que eles também são importantes para a cidade. Eles se retiram das 7 colinas e ficam fora da cidade em greve. Então eles começam a usar essa tática para conseguir dos patrícios aquilo que eles queriam. Quando eles saem, os patrícios ficam: ué, por que a cidade está parada? Cadê todo mundo? Não tem ninguém para trabalhar? Ué, e aí? E agora? O que está acontecendo? Nesse momento é que eles veem a importância dos plebeus e começam a negociar com eles, e os plebeus vão conquistando alguns direitos, como por exemplo, 2 tribunos para poderem estar atuando em favor da plebe. Então os tribunos eram pessoas que podiam vetar as leis, proibir as leis que fariam mal para os plebeus. Também, nesse momento, eles vão exigir a lei das 12 tábuas, que seriam as leis de Roma fixadas e escritas. Eles vão fixar em um dos templos lá, para que as pessoas possam bater o olho e falar: olha as leis lá. Por quê? Porque antes, como as leis eram só no boca a boca, os patrícios muitas vezes inventavam leis ou distorciam a lei que existia para o benefício próprio. Dessa forma não dava para ninguém ser enganado. Também nesse momento vão ser autorizados que possam exigir casamentos entre classes, o que era proibido, o plebeu casar com o patrício. E vai ser criado o plebiscito, que era uma consulta onde os plebeus eram consultados para ver se determinada lei poderia ser aprovada, se determinada guerra poderia ser iniciada. Dessa forma, eles seriam consultados para as decisões da cidade. Eles começam realmente a participar da república. Com essa calma acontecendo, que agora as coisas são mais calmas, Roma volta a expandir. Aí sim, eles vão dominar toda a antiga bota e depois eles vão expandir para fora, para tentar dominar as rotas comerciais do mar Mediterrâneo. É onde eles vão enfrentar a cidade fenícia, a colônia fenícia de Cartago. Cartago então seria uma cidade agora independente, que foi fundada pelos fenícios. Eles vão entrar em guerra com Roma para ver quem que vai mandar no mar Mediterrâneo. Vão ser 3 fases, onde Roma ataca Cartago e vence. Depois Cartago tenta se vingar invadindo Roma e acaba sofrendo com as estratégias e perde também de novo. E depois os romanos vão até Cartago, destroem a cidade e escravizam todo mundo que sobrou. E aí eles vão mostrar o seu poderio e vão controlar o mar Mediterrâneo. E eles vão até apelidar o mar de Mare Nostrum. Para você dar uma olhadinha como foi esse conflito melhor, tem um joguinho aqui, é só você ler o QR Code com o celular, tá bom? E aqui nós temos um mapa de como foi essas disputas até 264 a.C. Depois, o que nós vamos ter nesse momento? Roma, ela só vai conseguir isso porque ela vai fazer grandes treinamentos militares e investimentos em armamento, em treinamento de soldados. Eles conseguem com isso dominar um monte de região, que vai desde a África, passando pelo sul da Europa, a atual Espanha, a Síria, a Macedônia, a Mesopotâmia, a Grécia. Tudo isso eles conseguiam fazer da seguinte forma: eles tinham uma boa estratégia militar, novas táticas, novas técnicas, novos armamentos, e quando eles estavam dominando uma população, eles faziam um acordo militar. Eles exigiam tributos, conquistavam alguns povos para ser seus escravos e, em troca, eles faziam melhorias na cidade, que eu vou falar daqui a pouco. Isso só foi possível porque os romanos começam a criar consciência de que Roma é um bem deles todos, e quanto mais eles se dedicarem, melhor para todo mundo. Então, se for bom para um, vai ser bom para todos. Essa é a noção de república que os romanos vão ter. Os romanos, para vocês terem uma ideia, cada soldado era responsável por comprar o seu armamento, cuidar do armamento, polir, reformar, refazer.
E em guerras, eles tinham, por exemplo, as legiões, onde eles viviam como irmãos. Um tinha que proteger o outro, por isso que eles usavam esses escudos quase do corpo inteiro, protegia metade do corpo dele e metade do companheiro. E eles auxiliavam até nas construções dentro de Roma e nos locais conquistados, de aqueduto, templo, de praças, tudo isso para beneficiar eles, que iriam viver ali cuidando, e também a população. Dessa forma, eles estavam zelando por Roma e pela conquista do povo romano. Isso faz com que, por exemplo, eles mostrem para a população que eles estão chegando que eles estão se preocupando com eles também, construindo, por exemplo, os aquedutos, que parecem só um monte de tijolo em cima do outro. Mas lá em cima o que está acontecendo? Imagine que aqui atrás de mim nessa parede está passando um rio. Eles construíam um aqueduto aqui, ó, reto, e cortavam, né, a margem, eles cavavam na margem do rio para a água descer um pouquinho. Então eles faziam tipo um desvio no rio. Então o rio está correndo para lá na correnteza e ele desce no aqueduto, e aí ele corre lá em cima. E isso dá para levar água para a cidade inteira. Professor, mas como é que a água desce lá de cima? Aí que está a engenhosidade dos romanos. A mesma coisa que eles faziam no rio, eles faziam no aqueduto. Eles faziam uma abertura, né, como se fosse a boca de lodo onde desce a nossa água quando está chovendo, na rua, e aí essa água caía dali dentro de um poço artesiano que eles faziam lá embaixo. Então a água despencava e todo mundo conseguia pegar a água ali. Isso vai mostrando para as pessoas que eles estão preocupados. Porém, para os romanos, quanto mais local conquistado, pior, porque eles tinham mais terra para cuidar, eles tinham mais gente para vigiar e eles tinham mais escravos. O que era bom para quem era patrício, porque daí eles tinham mais gente para trabalhar para eles. Mas para os plebeus começa a ficar ruim, porque quanto mais escravos os patrícios tivessem, menos emprego havia para os plebeus. Então, por exemplo, muitos clientes começam a ficar desempregados. E era necessário reformas para deixar a população de Roma mais tranquila, todo mundo tendo como sobreviver. É aí que vão aparecer, por exemplo, os irmãos Graco. São dois, o Tibério, que é o mais velho, que vai governar em 133 a.C., e o Caio em 123 a.C. O Tibério vai propor que os ricos tenham menos terras para ajudar os pobres. E aí sabe o que acontece com ele? Foi assassinado. O Caio, 10 anos depois, faz a mesma proposta do irmão e vai além. Ele fala de baratear o trigo, porque com trigo se faz o pão, se faz cerveja nesse momento. Então seria tudo que a população precisaria para poder sobreviver, pelo menos se alimentando bem. Só que daí eles começam a persegui-lo. Ele fica tão triste que ele pede para o escravo o matar. Então ele também desiste. Nesse momento, Roma vai entrar numa tensão social muito forte. E vão surgir, por exemplo, os generais. Dentre eles, nós vamos ter destaque para o Mário e para o Sila, que foram ditadores temporários. O ditador é diferente da ideia que a gente tem hoje. Não era alguém que tomou o poder sem autorização e está governando do jeito que quiser. Não, o ditador era alguém que era escolhido pelo Senado para governar tipo um rei temporário. Então ele podia governar sem consultar ninguém, em momentos de crise, que é o que está começando a acontecer agora. Porém, nós vamos ter depois os senadores preocupados, que essa ideia de ditador não é tão bom, né? Então é melhor que tenha mais de um governando. E como os soldados estão ganhando prestígio, e eles estão preocupados de ter o apoio do exército, os senadores entregam para o primeiro triunvirato, onde nós vamos ter 3 generais, que é o Pompeu, o Crasso e o Júlio César. Só que daí o Júlio afasta o Pompeu e o Crasso e se torna ditador perpétuo. Então ele iria ficar até morrer. O Senado queria tirar o ditador temporário e acabou com o ditador perpétuo. O Júlio começa a tentar ajudar os pobres, porque ele está vendo que se a população plebeia ficar contra eles, eles vão ter um grande problema para resolver. O Senado não gosta e por isso eles assassinam o Júlio César. Porém, os soldados vão pressionar o Senado e vão trazer o segundo triunvirato, com o Otávio, que era sobrinho neto do Júlio César, o Marco Antônio e o Lépido. Os 3 vão começar a entrar em conflito de novo. O Otávio vai até no Egito para vencer o Marco Antônio, porque o Marco Antônio tinha se aliado à rainha do Egito, a Cleópatra. Os 2 acabam se matando e o Otávio volta como herói em Roma. E lá em Roma ele se autoproclama imperador. Isso tudo no ano de 27 a.C. Agora eu vou explicar para vocês as atividades. Agora eu vou explicar para vocês rapidinho as atividades. Então na questão 1, vocês têm que contar além da mitologia de como surgiu a nossa cidade eterna, Roma. Na questão 2, vão ser listados os cargos que haviam na República Romana. Vocês só têm que explicar qual era a função de cada um. Na questão 3, vocês têm que falar o que era a lei das 12 tábuas e qual sua importância para os povos romanos. Na questão 4, tem que marcar um X naquela região que enfrentou Roma nas guerras púnicas. E a última atividade é para vocês desenharem. Vocês vão ter que produzir um aqueduto, esse sistema importante de transporte de água usado pelos romanos. Bons estudos!